livro de Eclesiastes, capítulo 5, vamos no versículo 1 ao 3. Encontrando a alegria, encontrando a felicidade, encontrando a realização no ouvir da voz do Senhor, no ouvir da palavra de Deus. O texto diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Mais uma vez, versículo 1. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias ou palavras tolas. Salomão muda um pouco o ritmo, do que a gente viu até agora, principalmente para os irmãos que estão acompanhando desde o começo. Hoje é o 17º estudo, 17º tema aqui do texto de Eclesiastes, e a gente abriu agora o capítulo 5. A gente viu até agora que, de alguma forma, nas observações, nas reflexões, nas análises de Salomão, ele estava meio enfadado, desgostoso com o resultado da vida. Ele não conseguiu encontrar felicidade plena no dinheiro, apesar de ele ser rico. Ele não encontrou felicidade plena nos romances, nos casamentos, nos namoros, no sexo, apesar de ele ter 300 princesas e 700 concubinas no harém. Ele não conseguiu encontrar realização nos feitos humanos, no fruto do resultado do seu trabalho, apesar de ele ter construído, na época, um dos templos mais suntuosos daquela geração, se não o maior, e grandes casas e palácios. Ele não conseguiu encontrar felicidade plena na ciência, apesar de ele ser um dos homens mais sábios, nem na ciência, nem na filosofia, nem na história. Não encontrou alegria nem na intolerância, que muita gente se satisfaz, em pisar no outro. Salomão tinha muitos escravos. Nada disso trouxe a ele felicidade e sabedoria. Quando a gente fala a respeito de alguns assuntos, por exemplo, dizer assim: a gente não encontra felicidade no dinheiro. Para a gente que é pobre dizer isso não tem muito sentido, parece que é meio desdém e tal. Mas para Salomão dizer isso, realmente é porque na riqueza ele não encontrou as alegrias, as felicidades. Bom, vimos na sequência anterior ele falando em todas essas relações. No capítulo 4 ele faz uma sequência de comparações: melhor isso do que aquilo. É melhor, vez por outra, descansar do que viver a vida inteira trabalhando ao ponto de repente você não curtir, não aproveitar nem a vida, nem o fruto do seu trabalho. É melhor que sejam dois do que um só: o trabalho, a unidade, a amizade, o casamento. A gente lembra que o próprio Senhor Jesus vai dizer que ele, Jesus, se manifesta quando estiverem 2 ou 3 reunidos. Mas quando entra agora no capítulo 5, ele muda o ritmo, muda completamente o tom, e ele fala de uma relação de observação da atitude que nós temos diante de Deus, diante da casa de Deus, diante da congregação, diante do culto. Guarda o teu pé, presta atenção, observa de maneira muito cuidadosa, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Como é que a gente vem à casa de Deus? Não tem a ver com roupas, não tem a ver com posições sociais, tem a ver com o coração. Como é que nós entramos na casa de Deus? Como é que a gente se porta na casa de Deus? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Talvez Salomão, naquele momento, ele muda de novo, repetindo o que eu já disse, ele muda de novo, ele sai das crises humanas, sociais, relacionais, da sua crise existencial. Talvez Salomão até desceu do trono e busca uma posição de humildade. Salomão era aquele que era ouvido
Salomão escreve alguns milhares de provérbios. A gente tem o texto de Provérbios, de Eclesiastes, mas não é a totalidade dos escritos de Salomão. Ele escreve alguns milhares de provérbios, de sabedorias, de charadas. Ele escreve uma série de cânticos, ele escreve uma série de poesias. Salomão era alguém que as pessoas saíam de longe para ouvi-lo. A gente conhece a história, do próprio Senhor Jesus diz da rainha de Sabá, que saiu da rainha do sul, que foi ouvir a Salomão. Salomão tinha uma corte de gente que parava para ouvir, tinha uma multidão de súditos. Mas Salomão entendeu que há momentos, voltando para o capítulo 3, há tempo de falar, mas há tempo de estar calado, há tempo de ouvir. E diante da presença de Deus, queridos, nada de ficar se justificando, nada de ficar racionalizando, nada de ficar se explicando. Diante de Deus a gente precisa parar para ouvir, porque a voz do Senhor é perfeita, porque a voz do Senhor é restauradora, porque a voz do Senhor traz majestade, traz glória, traz poder. Pelo poder da palavra de Deus todas as coisas foram criadas, e pelo poder da palavra de Deus todas as coisas serão feitas novamente. Diante de Deus cale-se toda a terra. E Salomão diz: diante de Deus é melhor ouvir do que falar. Passa mais uma aí. Que tipo de audição, que tipo de atitude que nós precisamos ter? De novo, diante dos homens, Salomão era o grande sábio, o filósofo, o poeta, o legislador, o juiz. Mas diante de Deus, Salomão não era nada. O que é a sabedoria dos homens diante da sabedoria de Deus? Talvez Salomão tenha demorado muito tempo para entender isso. Mas ele diz: é melhor, versículo 1, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios todos. Podemos ler o texto de Salmo 119, 10 e 11? De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Queridos, ouvir com o coração. Talvez durante muito tempo da nossa caminhada cristã, a gente ouve a palavra de Deus com nível humano, com racionalidade, com teologias, com intenções, intentos pessoais, com defesas de teses, com defesas de causa própria. E poucas vezes a gente para de verdade para ouvir a Deus, para ouvir o Senhor Jesus de todo o coração. O profeta vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Há um desejo de Salomão, e me parece um desejo sincero, de ouvir a palavra de Deus. Chega de eu falar, chega de eu explicar, chega de eu justificar as coisas. Senhor, eu quero te ouvir, e eu quero ouvir de maneira profunda, eu quero ouvir com o meu coração. Vez por outra, a gente pega algumas pessoas explicando os milagres na Bíblia. Você já deve ter visto isso na internet, você já deve ter visto isso em algum livro, você já deve ter participado disso, de repente até em alguma aula na escola, na faculdade. Olha, na verdade, as 10 pragas lá da época de Moisés no Egito, todas elas são explicáveis, porque aconteceu uma erupção em determinado ponto mais alto e que interferiu no Mar Vermelho, e aquela erupção vulcânica gerou muito barro, e o mar aquele trecho ficou avermelhado. As pessoas achavam que aquilo era sangue, mas na verdade poluiu o rio, e naturalmente os peixes morreram, e quando os peixes morreram, subiu um odor muito grande, e aí teve enxames de moscas, e as moscas invadiram a cidade, e as pessoas vão explicando. Olha, as muralhas de Jericó, também é muito fácil de explicar, uma vez que naquela época não tinha a estrutura de construção que nós temos hoje, as treliças, as amarrações, os arames que faziam as amarrações, as pedras eram encaixadas, tinha uma argamassa. Uma vez que as pessoas ficaram pisando e trotando ali, aquilo foi sendo abalado, e quando o povo gritou, aquele efeito sonoro fez com que os muros se abalassem. E para todas as situações, as pessoas conseguem arrumar explicações. Sabe por quê? Porque elas não ouvem com o coração. Duro não é explicar os 10 mandamentos.
O duro é admitir como é que Moisés sabia que toda essa sequência ia acontecer daquele jeito. O duro não é dizer que o Mar Vermelho, na verdade, tem pontos que de repente, em determinados tempos do ano, eles se tornam tão baixos que seria possível das pessoas passarem. O duro é dizer que os cavalos se afogaram, com os seus soldados em cima deles. A gente está sempre procurando uma resposta que nos justifique a nossa racionalidade. Querido, fé não se explica. Ou você crê, ou você não crê. Em dado momento, aquele que era cego foi questionado pelos fariseus em João capítulo 9. Era um cego de nascença. E mesmo vendo, eles duvidaram. Mesmo vendo o milagre. A questão, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas nós vemos a rebeldia e a teimosia humana naquilo que se vê. Eles viram e começaram a duvidar, dizendo assim: olha, na verdade ele nunca foi cego. Pô, o cara está mais de 40 anos ali esmolando, ele era mais velho que o próprio Senhor Jesus. Como é que houve essa combinação para que fosse aquilo uma mentira? Como é que você continua duvidando daquilo que Deus faz na sua vida? E tantas vezes querendo colocar justificativas que foi o teu estudo, foi o teu trabalho, foi sorte, foi alguém que te ajudou. Querido, para ouvir a voz de Deus. Sempre foi o Senhor cuidando da tua casa, cuidando da tua vida, cuidando da tua história. Sempre foi o Senhor. Você vai arrumar uns milhões de desculpas, porque você não está ouvindo com o coração. Marta e Maria estavam na companhia graciosa de Jesus. E o texto diz que naquele momento Marta se ocupou com os afazeres da casa e Maria parou tudo para ouvir o Senhor Jesus. Que não tem tempos na nossa vida que precisamos parar de reclamar, parar de murmurar, parar de procurar explicações, parar de procurar ajuda em outros lugares. Israel fazia isso de tempos em tempos. Quando a resposta de Deus não vinha favorável ao coração humano, ou quando a resposta de Deus tardava no tempo deles, porque a palavra de Deus diz que Deus não tarda nem falha, eles saíam procurando resposta em outros deuses. Está na hora de você confiar no Senhor de todo o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Marta e Maria, uma parou para ouvir e a outra fica correndo de um lado para o outro, igual a barata tonta. Querido, por que tantas vezes a gente vê gente correndo na igreja, de um lado para o outro? Os irmãos sabem que nos últimos anos a gente tem pegado no pé com algumas coisas aqui na igreja, em especial com ativismo, e gente querendo fazer 2, 3, 4, 5, 10 coisas, e não abre mão, e não abre espaço, e não se torna conselheiro, mentor, não suporta o outro, não abre mão. Gente que fala, gente que dá, que oferta, e às vezes essa correria toda, sabe por quê? Para não parar, para ouvir a voz do Senhor. A pessoa não consegue sentar para ouvir um estudo bíblico, a pessoa não consegue sentar para ouvir uma pregação, é na hora do culto, ele vai para lá, vem para cá, procurando o que fazer. A pessoa não consegue vir para a igreja e se assentar, e abrir e estar disponível para ouvir a voz do Senhor. Passa mais uma aí. Tem gente que não está com o ouvido fechado, está com o coração fechado. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Gente que fala, que tem opinião, que quer se meter em tudo que é assunto, e quer interferir, quer saber coisas de jovem, de adulto, de criança, de adolescente, de missões. Ele não se contenta. Ele nunca está contente, nunca está satisfeito. Está como Marta correndo de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque ele não consegue parar para ouvir a voz do Senhor. E fala em vãs repetições, aquele discurso, aquela mesma ladainha. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sóbrios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, de forma que não sejam interrompidas as suas orações.
E nós temos orações que não são ouvidas, não só dos fariseus do passado, mas nossa no presente. Não só dos incrédulos, mas também daqueles que estão dentro da igreja. Por quê? Porque estão brigados com os filhos, porque estão em mau testemunho na rua, porque estão com problemas no seu casamento e não se permitem parar para ouvir a voz do Senhor. Isaías 59, 2: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça. Lembremos que Isaías está falando a respeito do povo escolhido, o povo que foi separado por Deus. Deus está dizendo: não estou ouvindo nem vocês. Mas como o Senhor não nos ouve? O Senhor não prometeu que estaria no meio do povo? Deus, eu prometi, mas vocês não cumpriram a vossa parte. Eu não vou andar no meio desse povo. Eu não vou ficar ouvindo essas ladainhas, essas murmurações de quem tem as mãos sujas, de quem tem um coração ímpio, de quem tem os lábios impuros. Gente brigada, gente truculenta, gente que está sempre arrumando problema. É brigado com o pai, com a mãe, com o cônjuge, com o filho, com o cunhado, com o irmão da igreja. A pessoa está sempre em atrito, sempre em contenda. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Muitas vezes o dinheiro entra na igreja, as ofertas, os dízimos, e o dinheiro não rende. Sabe por quê? Porque falta graça, porque falta amor, porque falta misericórdia. Não adianta, querido, apenas ofertar o real. Não é isso. Antes do dinheiro, precisa apresentar o coração diante de Deus. E são corações amargurados, são corações truculentos, são corações rebeldes, são corações soberbos, são corações que não ouvem a voz do Senhor. Gente que não consegue sentar. Guarda o teu pé. Quando vai entrar na igreja, guarda o teu pé. Presta atenção. Com que atitude você está entrando? Não chega falando, não chega profetizando, não chega falando em línguas estranhas, não chega revelando. Querido, chega, se assenta, cale-se diante dele a terra. Nós precisamos buscar o Senhor. Ouvir é melhor do que falar. Ouvir o Senhor é melhor ainda. Ouvir a graça, da glória, das bênçãos, das riquezas de Deus. Me parece que Salomão tem um hiato nesse momento, porque depois nos outros capítulos ele vai voltar às suas crises. Mas parece que nesse momento ele tem um hiato. Talvez olhando para ele mesmo: meu Deus do céu, quanto eu escrevi, quanta sabedoria, quanta ciência, quanta filosofia, quanta coisa humana. Quanto de mim e tão pouco do Senhor. Nós precisamos ouvir com coração, com atitude de humildade, de quem reconhece e de quem se alegra em ouvir a voz do Senhor. Amém? Passa mais uma aí. Ouvindo com entusiasmo. De novo, capítulo 5, versículo 2. Não te apresses a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Presta atenção, há uma distância. Presta atenção, há uma grandeza. Presta atenção, há um poderio, há uma majestade, que por mais que Salomão, de novo, na minha cabeça, está falando para ele mesmo: por mais que eu tenha um harém de mulheres, por mais que eu tenha construído um templo suntuoso, por mais que eu tenha milhares de servos, de súditos, Deus é maior. O Salmo de número 99 vai dizer: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está sentado acima dos querubins. Deus é maior, querido, Deus é grandioso. Os nossos feitos não se comparam. E lembremos que os feitos de Deus nascem a partir da sua palavra. Hebreus capítulo 11 vai dizer que os antigos alcançaram bom testemunho, porque creram que pela palavra de Deus, aquilo que não existia passou a existir. Pela fé eles entenderam que pelo poder da palavra todas as coisas foram criadas. Qual tem sido o nosso entusiasmo para ouvir a palavra de Deus?
O salmista vai dizer: hoje me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Depois, talvez algo em torno aí de 140, 180 anos, entre o cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, a queda dos muros do templo, a deportação do povo, a libertação através de Ciro, mais ou menos 160, 180 anos, o povo começa a voltar com Esdras. E Neemias capítulo 8 diz que Esdras abriu o texto, reuniu todo o povo, mais de 160 anos, gente nasceu, morreu, nasceu de novo, outra geração, e não tinha tido a oportunidade de se reunir enquanto povo, a congregação dos santos, a Assembleia dos Justos, eles não tinham se reunido para ouvir a palavra de Deus. E Neemias 8 diz que naquele momento o povo parou como uma só pessoa, homens, mulheres, adolescentes, jovens e crianças, todos que tinham capacidade de entender. E Esdras começou a pregar, a falar, a ler o texto bíblico quando o sol nasceu, e só parou por volta de meio-dia. Esdras leu a palavra de Deus 6 horas ininterrupto. E o texto diz que o povo dava glória a Deus, dizia amém e chorava. Quanto tempo dura isso, querido? Quando surgiu a pandemia e as igrejas tiveram a sugestão de serem fechadas em prol da saúde das pessoas, algumas igrejas ficaram 8 meses, 10 meses fechadas. Cada um entendendo o seu público, cada um entendendo o seu formato, entendendo as suas condições. E algumas pesquisas foram feitas, fecharam-se as igrejas, os estádios de futebol, os cinemas, os shoppings, as casas noturnas, os teatros, tudo fechou. E aí foi feita uma pesquisa para as pessoas: quando abrir novamente a cidade, qual o primeiro lugar que você deseja ir? E qual foi a resposta das pessoas? As pessoas disseram, na sua grande maioria, as igrejas. Mas os lugares que lotaram mais rápido foram os shoppings, foram os estádios de futebol e foram os bares. E tem gente que não voltou para a casa do Senhor até hoje. Queridos, a gente perdeu o entusiasmo de ouvir a palavra de Deus. Afinal de contas, a gente já sabe de tudo. Tem uma história aí, é uma seita messiânica, eu não me lembro o nome exato, depois eu pesquiso e falo para os irmãos, que agora o mundo vai acabar daqui a uns 15, 20 dias, dia 16 de abril, é a nova data do fim do mundo. Você que tem dívidas para vencer do dia 20 de abril para cima, beleza, né? Fica tranquilo que dia 16 vai acabar o mundo. Mas as pessoas dão ouvidos a esse tipo de coisa e se animam. Tem gente que se anima com essas coisas. E se nós começarmos a modificar uma vírgula da palavra de Deus e disser que determinados pecados não são mais pecados e começar a abrir a receptividade para a minha maldade, para a sua maldade, para a minha carnalidade e para a sua, o entusiasmo vai ser enorme e a igreja fica lotada. Afinal de contas, é aquilo que nós queremos ouvir. Querido, nós precisamos ter um entusiasmo com as coisas de Deus, porque Deus está acima de todas as coisas. Lembre-se disso, você está na terra e Deus está no céu, Ele é maior. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não estava oferecendo carro, nem casa na praia, nem celular, nem abrindo empresa para Pedro, nem fazendo consórcio, nada disso. Jesus estava falando as palavras de Deus, e o ato de Jesus falar trouxe uma empolgação enorme em Pedro, e diz assim: olha, eu não quero ir para canto nenhum, eu quero parar aqui para ouvir a tua voz. Será que nós temos esse entusiasmo? Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Será que essa tem sido a atitude, queridos? Nós desejamos. Parece que Salomão teve algum lampejo aqui, o Salomão mais velho teve algum lampejo daquele jovem Salomão, e ele sentiu saudades de ouvir a voz de Deus, porque não se engane, no pecado, Salomão não estava ouvindo a Deus? Não estava. E ele sentiu saudades.
ele queria ouvir, ele queria de novo se encantar, ele queria de novo se enamorar, ele queria de novo ser alcançado pelas palavras de Deus. Duro é a história de Adão e Eva, que quando ouviram a voz de Deus, sentiram medo, sentiram pânico, sentiram pavor. Querido, nós precisamos sentir alegria em ouvir a palavra de Deus. João 10, 27 diz: o Senhor Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Talvez todo o barulho, vivemos numa cidade muito barulhenta, vivemos numa cidade de uma poluição sonora absurda, e talvez todos os barulhos do mundo tenham distraído você, e você perdeu o ritmo de ouvir a palavra de Deus. Você ouve as notícias, você ouve os políticos, você ouve a tua carne, você ouve a sociedade, mas você não ouve mais com encanto a palavra de Deus. Passa mais uma aí. Quem ouve a palavra de Deus precisa reagir, querido. Quem ouve a palavra de Deus precisa reagir. Raabe ouviu que alguma coisa estava acontecendo do lado de fora dos muros. Ouviu dizer de um povo que chegava. Ouviu dizer de um povo que tinha destruído reis famosos e grandiosos. Sabe o que Raabe fez? Eu quero andar com esse povo. Ela ouviu a palavra de Deus e reagiu. A mulher do fluxo de sangue ouviu dizer que Jesus estava passando pelo caminho. Sabe o que ela fez? Ela saiu rastejando, mas chegou e tocou nas vestes de Jesus. O servo de Jericó, se é cego, não via, mas ouvia. E ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E ele era cego, não era surdo, não era mudo. E começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem ouve as palavras do Senhor tem alguma reação. Qual tem sido, querida, a tua reação? Lázaro ouviu a voz do Senhor, e do meio da morte ele saiu para a vida nova em Cristo Jesus. Quem ouve a palavra do Senhor precisa ter algum tipo de reação. Não é possível, tanto que nós temos ouvido da palavra de Deus a tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, e não temos reagido, não temos alegria. Gente que vem para a igreja por obrigação, porque pai e a mãe arrasta, porque cônjuge fica incentivando, vem por causa disso, gente que vem para a igreja por medo de ir para o inferno, mas não tem alegria de estar na presença do Senhor. Nós precisamos voltar a nos encantar. Quem ouve as palavras do Senhor com alegria, com encantamento, não fique em silêncio. Agora sim, tem o que falar. Quando você chegar na presença de Deus, chega calado. Mas quando a palavra de Deus te alcançar, aí você começa a falar. Cantai ao Senhor um cântico novo, diz o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor, anunciai entre as nações as suas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor. Quem um dia ouviu a voz do Senhor e por ela foi impactado, agora tem o que dizer. Passa mais um. Falando, querido, daquilo que a gente ouve, mas daquilo que a gente ouve do alto. Jesus dialogando, Jesus discutindo, Jesus debatendo com os doutores da lei da época dele, falando com Nicodemos, um dos principais dos judeus. E Nicodemos tentando se justificar: como assim nascer de novo? Pode um homem sendo velho voltar de novo ao ventre da sua mãe, nascer segunda vez? E Jesus explica para ele com calma. Eu lendo o texto não tenho paciência, eu fico imaginando Jesus conversando com Nicodemos, né? E Jesus explicando com a calma, então hora que Jesus também esgota. Até você que é mestre do povo não entende das coisas humanas, como é que eu vou falar para você de coisas espirituais? Nicodemos, o vento sopra aonde quer. Aquele que é nascido do Espírito é como o vento. A gente até ouve o som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai,
porque o Espírito Santo não pode ser controlado, não pode ser colocado numa caixinha, não pode ser limitado, e aí Nicodemos se fazendo de tonto. E Jesus vai dizer: o problema é o seguinte, Nicodemos, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. O problema é que você não entende, Nicodemos. Você não é tonto, você está se fazendo de tonto, mas tonto você não é. O problema é que você não aceita o testemunho daquele que veio do alto. Nicodemos não queria ouvir, e tem gente que não quer ouvir a palavra de Deus. Não é porque não entende, é porque tem um coração rebelde, é porque é duro de coração. Em dado momento, depois do primeiro milagre feito após Jesus ascender aos céus, um coxo que foi curado, os políticos religiosos da época tentaram silenciar. Olha, falem de qualquer outra coisa, mas não falem mais do nome de Jesus. E a resposta da autoridade de Pedro: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quando entrares na casa do Senhor, se atenta, abre o teu coração, chega-se na presença de Deus para ouvir. Para de falar um instante. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre toda a terra. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos vivido, do que temos aprendido, do que temos ouvido a respeito do Senhor. Querido, tem muita gente que fala de si, que fala das suas conquistas. Normalmente quem muito fala de si é soberbo, é vaidoso. Quem muito fala de si: olha, eu fiz, eu faço, aconteço, porque eu. Ele está tanto cheio dele mesmo, que não cabe nada da presença de Deus. E esse é quem fala de si. Tem os que falam dos outros. Esse é fofoqueiro, é invejoso, é intrigueiro, é chato. Pensa numa raça de gente chata, é o fofoqueiro. Tem os que falam em nome de Deus, sem conhecer a Deus. Tem os que falam em nome de Deus, sem autorização. E Deus vai dizer assim: eu não mandei falar isso. Tem os que falam de Deus em pecado. Esses são os hipócritas, os rebeldes, os falsos profetas, os anticristos. E tem aqueles que falam do que têm visto e ouvido. São os salvos, os transformados, aqueles que estão alegres, porque ouvem a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus? Deus tem falado com você? Porque dos muitos trabalhos, versículo 3, Eclesiastes 5, caminhando aqui já para o final, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nessas, palavras todas. Aquele que fala de si é soberbo, o que fala do outro é invejoso, é fofoqueiro. O que fala em nome de Deus, sem Deus ter mandado, sem autorização, ou está em pecado, é rebelde, é hipócrita. Mas o que fala, como Pedro e João falou, daquilo que tem visto e ouvido, é discípulo do Senhor, é ovelha do aprisco do Senhor. Aquele que fala do que ouve da palavra de Deus é alguém que está com o coração cheio de alegria. Não podemos parar de falar daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Salomão tinha parado, mas parece que ele estava disposto a voltar. O meu convite para a minha vida e para a sua, nessa noite, é que voltemos a ouvir a voz do Senhor e não sejamos rebeldes. Voltemos a ouvir da voz do Senhor e não sejamos negligentes. Voltemos a ouvir da voz do Senhor e não sejamos tardios, nem teimosos. Voltemos a ouvir da voz do Senhor e comecemos a falar das suas obras, das suas grandezas e das suas maravilhas. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. Baixe sua cabeça um instante. Vamos orar.
Salomão termina essa fala aqui dizendo que tem gente que fala muita coisa tola, gente que fala muita coisa nécia, gente que fala muito de si mesmo, vaidoso, soberbo, gente que fala muito do outro, fofoqueiro, também invejoso, gente que fala daquilo que não entende, são os tolos, gente que critica a palavra de Deus, são os incrédulos, os rebeldes. Mas tem aqueles que falam da sua graça, da sua glória, das suas maravilhas. Não podemos deixar de falar do que temos ouvido. Senhor, visita nesse momento as nossas mentes e corações. Paulo, falando a Timóteo, diz que haveria um tempo que os ouvidos estariam fechados. E entendo eu que nessa fala de Salomão, ele vai até um pouquinho além da fala de Paulo, porque não apenas os ouvidos, mas pior do que os ouvidos, o coração, ó Deus, está fechado para ouvir tua palavra. Corações, ó Deus, cheios de amarguras, corações cheios de falsas esperanças, corações rebeldes, corações incrédulos, corações soberbos, corações invejosos. Ó Deus, tenha misericórdia, porque se não abrirmos, ó Deus, a porta dos nossos corações para o Senhor entrar, jamais, ó Deus, a tua palavra encontrará moradia nas nossas vidas. Salomão se cercou de tantas coisas, e ele estava tão cheio de bens, de posses, de status, de saúde, de riqueza, disso e daquilo, que não tinha mais tempo, não tinha mais, ó Deus, alegria em ouvir a tua palavra. Ó Deus, nós queremos voltar ao primeiro encanto, queremos voltar ao primeiro amor. Ó Deus, quando ouvíamos a respeito das tuas palavras, das tuas maravilhas, e ficávamos encantados, quando não mais discutíamos, ó Deus, a respeito daquilo que a tua palavra fala, antes críamos, antes nos alegrávamos, antes falávamos, antes multiplicávamos, mas agora não mais, ó Deus, a gente se tornou críticos, se tornamos, ó Deus, chatos, nos tornamos rebeldes, queremos uma explicação para cada uma das coisas, e tornamos os nossos corações insensatos. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, diz que esse raciocínio obscurecido alimenta um coração insensato. Ó Deus, tem misericórdia, para que os nossos corações voltem, ó Deus, a ser sensíveis à tua palavra, que voltemos a te ouvir com alegria, que voltemos a te ouvir com entusiasmo, que possamos declarar como Pedro declarou: para onde ou para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Ó Deus, que nós possamos voltar sim a nos alegrar em ouvir a tua palavra, e uma vez que a tua palavra enche o nosso coração, ela transporte de tal forma que passemos a falar cada vez mais a respeito de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dúvidas? Perguntas? Perceberam a mudança de humor aí de Salomão nesse capítulo 5? Principalmente os irmãos que estavam aí acompanhando desde o começo, né? Tem uma mudança bem profunda, né? O que os irmãos acharam desses primeiros 3 versículos do capítulo 5? Parece que Salomão está tendo um pequeno lampejo assim de humildade. O cara que falava, escreve, de repente fica quietinho na presença de Deus. O que vocês acharam? Parece, não parece? O duro é ter que chegar onde ele chegou para poder parar, né? Às vezes a gente ouve os conselhos da palavra de Deus, a gente não reage, e Salomão precisou tomar alguns tombos na vida para muito tardiamente, já no final da sua caminhada, dizer assim: é melhor eu calar minha boquinha e ouvir o que Deus tem para a minha vida. Parece que ele refletiu até sobre algumas coisas que ele falou nos capítulos anteriores, e é como se ele dissesse para ele mesmo: acho que eu preciso ficar um pouco mais. Verdade. Eu pensei a mesma coisa. Eu sempre vejo Mica na minha cabeça, né? Salomão falando para ele mesmo.
Então, a gente viu no capítulo anterior a questão do jovem simples e do rei todo. Para mim, são duas faces do próprio Salomão. Ele se vendo sábio na juventude e perdido na idade mais velha. O que mais? Pergunta aí, irmãos. Essa coisa, de não precipitar a fala, Tiago vai falar sobre isso também, para que sejamos rápidos, ligeiros no ouvir, mas tardio no falar. Tiago ainda vai mais além, ele compara a língua como aquela hélice, que mesmo sendo pequena, consegue dar direção para um barco grande. E fala que a língua, ela é um fogo que incendeia. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa ter palavras de sabedoria para nós e para os outros, também em nome de Jesus.